Olá, boa noite. Está começando aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Saúde. O mês do aleitamento materno, agosto dourado, reforça os benefícios da amamentação tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, para falar desse assunto, eu recebo hoje a enfermeira, obstetra e doula, Neuci Zorzi. Boa noite, Neuci. Bem-vinda à TV Câmara. Boa noite. É um prazer a gente estar aqui falando sobre um tema tão especial e especialmente nesse mês de agosto, né, que estamos no mês dourado e acabamos de encerrar a Semana Mundial de Amamentação, de 1º a 7 de agosto. E agora, no próximo sábado, que a gente terá, então, o mamaço, né, para selar esse momento especial do agosto dourado. Ótimo, vamos falar bastante sobre isso. E também aqui comigo a nutricionista Eliane Rambo. Boa noite, Eliane, também bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, muito obrigada. É muito importante, com certeza, a gente está falando sobre a amamentação, sobre a alimentação durante a amamentação, né? E reforçar realmente esse convite que a Neuci acabou de fazer sobre o mamaço, que vai ter nesse próximo sábado aqui na cidade. Ótimo, já vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu começo perguntando então, Neuci, para você. A gente sabe, né, que amamentar é um gesto de amor entre a mãe e a criança, mas são inúmeros benefícios, né, além do psicológico, além desse sentimento que a mãe passa para o filho. Na saúde do bebê também, são muitas vantagens. Com certeza. Além das vantagens para o bebê, né, temos inúmeras vantagens para a mãe. Eu falo sempre que para a sociedade também, né, porque quando a mãe amamenta seu bebê, na verdade o leite materno é o primeiro alimento que o bebê deve receber, né. Ele é rico em nutrientes, todos os nutrientes que o bebê precisa. Ele fortalece, além da questão nutricional, física ou emocional, né? A mãe que amamenta o seu bebê fortalece vínculo, o bebê adoece menos, né? O primeiro ano de vida diminui consideravelmente as doenças da primeira infância, né? Então, consequentemente, a sociedade também recebe o benefício. Eu sempre falo que os gestores também deveriam olhar para isso, porque quando você tem um bebê saudável, uma mãe que consegue atendê-lo de uma forma saudável também, você tem menos crianças internadas, né? Menos doenças, menos óbitos infantis, né? E além de outros benefícios que a gente pode estar citando para o bebê, temos para a mãe, né, que um deles inicial, logo depois do parto, logo depois do nascimento, é a diminuição do sangramento da mulher, né? Então, nas primeiras 2 horas após o nascimento, que é o período mais crítico para a mulher de hemorragias pós-nascimento, independente se é parto normal ou cesariana, quando o bebê é alimentado já logo após o nascimento, que a gente chama da hora dourada, né? Quando o bebê vai logo para o colo da mãe e faz contato pele a pele, ao ele estar estimulando, fazendo a sucção, né, estimula a hipófise da mãe a produzir ocitocina, que é um hormônio chamado hormônio do amor, e ao mesmo tempo é um hormônio que vai reduzir o sangramento da mulher, vai fazer com que esse útero volte mais rapidamente, né, para o seu tamanho normal. Considerando isso, vai diminuir o sangramento da mulher também. Então, esse é um dos primeiros efeitos benéficos para a mãe, né, para o corpo físico da mãe, além de toda a questão emocional, né? Diminui o índice de câncer de mama, né? E, consequentemente, todo esse contato, fortalece o vínculo, né? Diminui as chances da mulher ter depressão pós-parto, porque a mulher que vai conseguir amamentar, normalmente ela tem uma realização pessoal melhor, né? A maioria das mulheres querem amamentar, a gente sabe que tem algumas que por alguns motivos particulares, elas não querem amamentar, e isso a gente respeita, porque é uma opção individual isso, né? Mas além dessas vantagens mãe e bebê, a gente tem uma vantagem para a sociedade, né? Quando você tem uma família mais estruturada, organizada, com maior afetividade, maior amorosidade, você tem também uma criança, consequentemente um adulto mais tranquilo e seguro, né? E também a gente fala que, eu sempre gosto de frisar isso, que a amamentação também é um ato ecológico. Porque se a gente for pensar hoje na sustentabilidade do nosso planeta, né, o número altíssimo de produção de lixo que nós temos, né, quando a mãe amamenta seu bebê no peito, ela não tem a latinha, né, ela não tem a borracha da mamadeira, ela não tem aquecimento para preparar o leite artificial, né,
e ela tem isso prontinho, aquecido, né, com toda amorosidade. Sem né? nenhuma embalagem, Exato. sem nada, né? Outra coisa que eu gostaria de reforçar, né, que é o aleitamento materno, nessa primeira hora do que o bebê nasce, ele é fundamental para colonizar o intestino dessa criança, né, com todos os nutrientes necessários e importantes para quê? Para reforçar e melhorar, aumentar o sistema imunológico dela, que isso vai levar ela a reduzir vários tipos de alergia, que vai melhorar talvez colesterol, obesidade, isso é fundamental nesse primeiro momento, principalmente, né? E aí depois continua sendo importante, porque o leite materno ele tem todos os nutrientes, inclusive uma gordura muito boa, né? Tem óleos essenciais, todas as vitaminas preparadas para eles. Os anticorpos, né, que o bebê precisa também receber logo após o nascimento para prevenção de muitos doentes. Isso, Eliane, e para a mãe, pode ficar em falta com algum nutriente por estar amamentando mais, né? Como é que é essa questão? A mãe deve se preocupar com isso? Se fala muito também que a mãe perde até calorias, né? Com o fato da amamentação, né? Depois, o que ela ganhou ali na gestação, ela acaba perdendo. Então, como é que é essa questão? Na verdade, o nosso corpo, ele é muito perfeito, né? E eu digo assim, que durante a amamentação, a mãe precisa de mais energia do que quando ela está gestando, né? Para fornecer, porque ela está fazendo com que um ser cresça simplesmente com o leite dela. Então, a quantidade de energia que ela despende para fabricar esse leite é grande, né? Condiz com uma hora de academia, mais ou menos, né? A energia que ela gasta para conseguir fabricar esse leite. É importante a alimentação da mãe durante a gestação, porque ela vai passar nutrientes, tudo que o bebê vai mamar, ela vai estar passando pelo leite, né? Então, assim, quando ela aumenta o consumo de nutrientes importantes, quando ela tem uma alimentação adequada, vai ter um leite mais saudável e mais adequado, né? Passa também sabores nesse leite, onde a criança vai tendo esse conhecimento da alimentação, né? Ela, sim, precisa ter uma alimentação equilibrada, né? Diminuindo o consumo de doces, de frituras, mas é uma alimentação muito tranquila, né? Não é nada rígido, não é nada restrito, na verdade ela não deve ter nenhuma restrição. Tem muitos mitos, né? Isso, existem muitos mitos. Isso, muitos mitos, né? Do que comer, do que não comer. Mas o mais importante é se preparar para isso, buscar a ajuda de um profissional, se não conseguir sozinha. Eu acho que a ajuda de um profissional sempre é muito bem-vinda, né? Para ter mais tranquilidade durante esse processo. Para a mãe ficar mais tranquila, sabendo que está fazendo algo certo e que tem alguém apoiando ela nesse processo. Nilce, também a gente fala, as mulheres, quando iniciam a primeira gestação, ficam com medo, né? Quando o bebê vai nascer, vai chegando essa hora. De quanto em quanto tempo precisa amamentar, a quantidade de leite, tudo isso, existe uma recomendação, mas depende, varia também de criança para criança, como é que é? Com certeza. Na verdade, o ideal seria que todas as gestantes buscassem informações no período gestacional também sobre isso, né? Buscar grupo de apoio, fazer algum tipo de curso, conversar com mulheres que já tiveram bebês, né? Isso gera muita insegurança para a mulher logo após o nascimento, né? A gente fala hoje, e a Organização Mundial de Saúde recomenda a livre demanda, né, para o bebê. O que seria essa livre demanda? Amamentar o bebê no momento que ele solicitar, né? A gente sabe que isso é exaustivo, cansa muito nos primeiros dias, porque a mulher está num processo ainda de recuperação pós-nascimento, né? Com mudança hormonal, né? E aprendendo, porque nós somos mamíferas, mas a gente não nasce sabendo amamentar, a gente vai aprender junto com esse bebê. E a mulher que recebe o seu primeiro filho, ela tem também uma criança desconhecida, ela está conhecendo esse ser que está aí, né? E que é totalmente dependente dela. Totalmente dependente. Né? E assim, cada bebê tem um ritmo de necessidade também, né? O que a gente sempre sugere? A gente precisa observar que se coloque logo que o bebê nasce, quando nasce um bebê a termo, sem nenhum tipo de intercorrência, né? Uma gestação que foi tudo bem, que chegou ao final um bebê maduro, que esse bebê seja colocado inicialmente, logo após o nascimento, ao seu colo, né?
E aí ele normalmente depois desse período ele mama em média 1 hora, 2 vezes ele fica nesse período da recuperação da mulher no centro obstétrico, ele fica praticamente o tempo todo junto com a mãe e mamando. Após ele fica algumas horas dormindo, e isso às vezes gera insegurança, mas já passou de 3 horas, já passou de 4 horas. Isso é muito relativo, né? Depois ele vai começar a pedir, solicitar mais. Ele tem uma reserva inicial nas primeiras 24 horas e depois há uma necessidade maior. Vai depender muito da capacidade de sucção desse bebê, da produção de leite dessa mulher, né? Da tranquilidade desses pais também, que eu acho isso fundamental. E também é sempre importante avaliar que esse bebê não seja prematuro, que possa ter um risco de hipoglicemia, ou um bebê gigante, que a gente chama, né, que é um bebê acima de 3.700, 4 quilos, né, que pode haver uma possibilidade de fazer hipoglicemia. Então, claro que você vai estimular esse bebê a sugar mais, né, mas normalmente o bebê faz o seu horário, ele tem o seu relógio biológico, né. E uma coisa que eu sempre tranquilizo as mães, nas primeiras horas de vida, o bebê tem uma capacidade gástrica menor. Ele precisa de 5 a 7 ml de mamar por vez, mais ou menos isso. Isso vai aumentando gradativamente. Então, a maioria das mulheres tem medo, mas eu não tenho leite, faz a expressão da mama, não estou produzindo ainda. Calma, né? Por quê? Porque o que vai ajudar no estímulo dessa descida do leite? É o vínculo, é a sucção, o bebê fazer a sucção para que a hipófise produza, a mãe estar tranquila, ter uma rede de apoio, né? O bebê fazer a pegada certa na mama, que tem toda uma técnica também que precisa ser olhada para isso, né? Por isso que a gente sempre fala, o ideal seria que todos os casais grávidos fizessem alguma forma de orientação na gestação. Por que eu falo casais? Porque hoje agora até a campanha mundial da amamentação deste ano é fortalecer pais e mães para empoderar pais e mães para favorecer a amamentação. Porque é uma questão de gênero muito forte, né? Se cobra muito da mulher a amamentação. Uma mulher tem que amamentar, né? E a mulher se culpa se não consegue amamentar, porque todo mundo cobra dela isso. E a gente precisa ter assim um parceiro que apoie, né? Será que estão auxiliando aquela mulher, né? Porque vocês falavam dessa questão sentimental também. Se tem um estresse, tem um cansaço, vai dificultar a produção. Diminui a produção, com certeza. É um dos períodos mais estressantes da vida de uma mulher, a chegada de um filho. É um estresse positivo, é um estresse bonito, bom, mas é um estresse que acontece, que muitas vezes ela fica muito cansada, às vezes ela não consegue dormir, ela fica muito exausta, né? E precisa dessa rede de apoio para tranquilizar essa mãe, porque quando ela sabe de todos esses fatores que a Nilce acabou de falar, ela fica mais tranquila, sabendo que tem alguém olhando junto com ela, apoiando, dizendo, não, tá certo o que você está fazendo, é assim mesmo, é dessa forma, né? Então vai deixar ela mais tranquila, e com isso ela vai tranquilizar esse bebê, e o leite também vai ter uma descida mais importante, né? Então, principalmente essa primeira semana, ela é fundamental para que tudo isso aconteça, né, para que ela consiga amamentar de uma forma tranquila. E também nessa primeira semana ela é fundamental para ela conhecer esse bebê, para formar esse vínculo. E o aleitamento materno, muitas vezes, ele é doloroso, ele é difícil, a gente não pode negar, né? Muitas vezes a gente vê campanhas só bonitas de mães amamentando, mas ele tem desafios, né? Desafio, né? Então, tem muitos obstáculos, né? Eu falo da amamentação, porque a gente romantiza a amamentação, às vezes, né? Quando você vê as campanhas de amamentação, você vê aquela imagem linda, o vídeo do bebê mamando super bem, aquela foto muito leite. É maravilhoso, se chega a esse ponto também, né? Mas às vezes até a mulher demora a chegar nesse momento, ela tem, né? Uma caminhada, árdua às vezes, né? Porque tem a questão da dor, as dificuldades, né? Que a Eliane estava falando. Eliane, eu queria te perguntar também, até os 6 meses o leite materno oferece os nutrientes necessários para a sobrevivência da criança, para o desenvolvimento? Totalmente, até o 6º mês de vida a criança não precisa de absolutamente mais nada, nem de água, nem de complemento. O leite materno é fundamental, essencial e completamente necessário. A gente diz assim que o alimento mais perfeito que existe na natureza, o único alimento perfeito que existe na natureza é o leite materno, né?
Então, a partir do 6º mês, a criança tem uma necessidade aí de outros nutrientes e tal. Mas aí, claro, tem também que fazer essa depende introdução. de criança para criança, né? Da realidade. Normalmente a partir do 6º mês, né, começa essa introdução alimentar. Mas ela é devagar, né? O aleitamento materno continua sendo prioridade, né, deve ser priorizado até os 2 anos de vida, né, conforme a Organização Mundial da Saúde adverte. Mas aí tem os alimentos complementares, né, onde a criança está aprendendo a comer, onde ela está aprendendo outros sabores. Tá. Eliane e Neuci, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida, então, retornamos com outras informações sobre essa campanha de aleitamento materno sobre o mês Agosto Dourado, que fala da importância deste gesto. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, você que acompanha o canal 16, estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Saúde, que hoje fala sobre o mês Agosto Dourado, que fala sobre a importância da amamentação, do aleitamento materno. Estão aqui comigo, então, a enfermeira obstetra e doula Neuci Zorzi e também a nutricionista Eliane Ramo. Eliane, eu queria começar te perguntando nesse segundo bloco. A gente falou no primeiro sobre a importância do aleitamento, agora eu queria falar sobre alguns desafios. Para a mãe que está produzindo pouco leite, tem alguma alimentação, alguma dieta que ajude a aumentar essa produção? Assim, qualquer mãe produz leite, né? Se ela está com uma deficiência nutricional, o leite ela vai produzir da mesma forma. Essa deficiência nutricional vai ficar para ela, né? Como queda de cabelo, unhas fracas, essa deficiência vai ficar na mãe. Mas o principal fator para aumentar o leite é a hidratação, né? Então, a quantidade de líquido que essa mãe deve ingerir deve aumentar significativamente, seja ele água, chás, sucos, né? E uma alimentação equilibrada sempre, como a quantidade de nutrientes macro e micronutrientes, como carboidratos, proteínas, gorduras boas, né? Isso é fundamental para que essa mãe não fique desnutrida também e passe esses nutrientes para o bebê. Com certeza. Também queria falar para vocês com relação à preparação, esse período de amamentação. Remédios. A mulher deve manter mais ou menos os mesmos cuidados que ela tem na gestação. Sim, a medicação, tudo que a mãe vai ingerir, ela vai passar para o leite de alguma forma, né? Então, a medicação ela é bastante restrita, né? Então, a gente não... Isso é sempre observado com o obstetra, Isso, né? O médico que faz a prescrição de medicamentos ou não, né? Tem que ver dependendo de cada situação, né? E ainda falando do consumo, né, de alimentos, de bebidas, uma proibição, com certeza, é a bebida alcoólica, Eliane, Sim. também o cigarro, né? Essa mãe que está certeza. amamentando não pode consumir esse tipo de produto. Não, né? Porque eles são produtos tóxicos que também vão ser passados para o leite, né? O álcool, principalmente, o cigarro e outras drogas, tudo é passado para esse bebê. Se fala em tem muitos tabus, muitos mitos em relação à alimentação, do vinagre, do feijão, do chimarrão, café, da fruta cítrica, né? Uma coisa que a gente sempre observa além do álcool e do fumo que a Eliane falou, né? E ter uma alimentação balanceada, é evitar alguns alimentos que são estimulantes, tipo café, chocolate, né? Mas a mãe é habituada a tomar seu chimarrão, né? Porque funciona melhor no intestino, etc, né? A gente sempre sugere não tomar, amamenta o bebê
e logo após toma um chimarrão, até a próxima mamada, passa tão pouco isso pro leite, né? Moderação, né? Tudo essa em palavra. equilíbrio faz mal, né? Exatamente. Então, Então, assim, não é que uma xícara de café por dia vai causar um dano para a criança ou cólica. Não, agora se ela tomar 6, 7 xícaras de café, tudo bem. Mas aí a gente tem que ver, né? Um café mais fraco, descafeinado, um pedacinho de chocolate, não vai fazer mal, né? Então, tudo com moderação. Com certeza. A não ser que ela tenha Sem alguma culpa, restrição. né? Exatamente, sem culpa. Acho que isso é o principal, né? A não ser que ela tenha uma restrição, que o bebê tenha uma restrição alimentar, aí é outra história. Mas uma mãe saudável... São casos específicos. Exatamente. O que tem que ser avaliado também junto ao pediatra, alguns bebês têm alergia a alguns derivados do leite, né? Algumas proteínas. Então, isso tem que ser acompanhado, com certeza, né? Por um profissional, se caso venha a surgir alguma situação especial, assim. Sim. Em relação à qualidade do leite materno, a gente já falou que ele é o melhor alimento, né, do mundo, mas a mãe pode desconfiar que o leite não está oferecendo todos os nutrientes, que é fraco. Isso tem como a mãe saber, né, quando precisa de algum reforço? Na verdade, existe um mito do leite fraco, né? Não existe nenhum dos leites são fracos. Pode haver uma produção menor, né, por alguma situação. O ideal, assim, é que a mulher possa ter períodos de descanso. A gente sabe que a maternidade exige o sono ficar, né? Ele fica, com certeza, com menos tempo de sono. A mulher, às vezes, por esse processo de cansaço, então ela pode diminuir o volume do leite por falta de sono, né? Por diminuição de líquidos. Então, a importância da mulher se hidratar muito bem nesse período, ingerir, assim, a gente pode tomar chá, sucos, mas a água, ela é fundamental nesse processo, porque 87% do leite materno, ele é água, o bebê precisa disso. Então, ela precisa observar isso sempre. E, principalmente, que o bebê faça a sucção adequada, uma sucção eficiente. Isso vai depender do quê? Da sucção do bebê, da posição que a mãe vai fazer, da pega do bebê na mama, né? Tem toda uma técnica, como eu falei anteriormente, para que isso também haja uma estimulação adequada, para que a fisiologia da lactação funcione adequadamente, para que essa mamãe produza. Normalmente, quando a mulher diz que o leite dela é fraco, alguma coisa precisa ser olhada nessa técnica da amamentação, como está esse processo todo de aleitamento materno, na questão fisiológica da mulher, na questão emocional, porque às vezes a mulher ela está desnutrida fisicamente e emocionalmente. Por isso que a gente sempre fala hoje dessa rede de apoio. Né? O que seria essa rede de apoio? Primeiro é a família, né? A família estar sendo um apoiador positivo, né? Para que não desanime essa mulher, porque às vezes a mulher está tão cansada, está com dificuldade, está com dor na mama e dói às vezes amamentar, porque a gente sabe que tem muitas dificuldades e uma delas são os traumas mamilares que acontecem. Às vezes tem outros filhos exigindo, né? Também, exato. Né? Então essa rede de apoio, assim, além da família, buscar ajuda de profissionais, né? Não às vezes desculpa, Nilce, mas o próprio clima também, né? Os produtos, às vezes, de higiene que essa mulher usa, tudo pode influenciar. E muitas vezes a mulher tem a questão da vaidade, né? Do emagrecimento, ela quer emagrecer mais rápido, ela quer voltar à forma dela mais rápido. Mas assim, eu acho que tudo tem um tempo, né? Então ela precisa também pensar nisso, que ela está num período que ela precisa dar todo o conforto e o apoio para esse bebê primeiro, né? Claro que ela não pode deixar de pensar nela, né? Mas muitas vezes as pessoas querem muito imediatismo, né? Preciso voltar ao meu corpo rápido, fazer exercício, preciso sair. A questão de autoestima, né? É muito forte nesse muito período. Então, assim, e ela precisa estar preparada, eu acho assim, esse autoconhecimento da mãe, né? Essa preparação que ela tem de saber que tem um ser precisando dela. E muitas vezes ela não tem só esse bebê que nasceu, muitas vezes ela tem outro filho ou outros filhos, às vezes maiores, às vezes menores, né? Tem a questão de toda uma mudança dessa família que está acontecendo, e isso é muito importante, né? E para a gente ver isso e ter esse apoio de todo mundo, de toda a família, dos avós, do pai, para poder suprir tudo isso. Com certeza. Antes vocês falavam um pouquinho da idade, né? A OMS indica até os 2 anos.
Mas a mãe vai percebendo o momento de parar, Nilce, também. A criança pode ir não querendo mais, né, e negando o leite. Isso acontece também. Na verdade, o desmame, ele deveria ser o desmame gentil, que a gente chama, né? Que é um desmame natural, gradual, sem traumas para a criança. E também a mulher precisa saber o momento, ela vai definir também o momento que ela acha que não está mais agradável para ela amamentar, que ela já cumpriu com a sua parcela, né, para o processo todo de amamentação, e que acha que é o momento do desmame, né? Não é fácil, às vezes, fazer o desmame, né, porque, assim, a mulher tem a questão do trabalho, que toda a maioria das mulheres trabalham fora, além do trabalho doméstico, né? E aí isso acaba influenciando bastante na questão do cansaço, às vezes, da mulher de ter todas as funções profissionais, do lar, de mãe, de esposa, né? E aí esse período todo é muito cansativo e às vezes para ela isso não está ficando legal, né? Então, assim, se recomenda exclusivo até os 6 meses, que seria o ideal, e tem muitas mulheres que conseguem, apesar do que as recomendações internacionais hoje mostram que só temos 40% de bebês alimentados exclusivo ao peito, né? Até os 6 meses, e 44% até 24 meses. Então, ainda é muito aquém do que se preconiza, né? Pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial. Por isso se está sempre tentando falar da importância disso, né? E também que toda a sociedade olhe um pouco para isso e não cobre tanto da mulher, mas apoie ela, né? Inclusive na questão do desmame, né? Porque hoje tem mulheres que optam em amamentar 3, 4 anos e para ela tá legal isso. 2 anos é o que o Ministério da Saúde recomenda. Você tem um bebê muito mais saudável, né? A gente observa crianças que estão na idade escolar, né? Que vão para a escolinha, enfim, por causa do trabalho, que são alimentadas até 2 anos com alimento, como alimento complementar, o leite materno, e não adoecem, né? Então, tem isso de positivo? Tem, né? Mas claro, tem muitas questões a serem observadas, que para esse binômio mãe e bebê, para o trinômio, eu diria que tem o pai envolvido nisso também, está indo bem, né? Eles devem saber o momento adequado, né? Com certeza. E, claro, tem vários profissionais que têm olhares diferentes em relação a isso, né? Pelo tempo, mas eu sempre, eu como enfermeira obstetra e que a gente está sempre fazendo consultoria em amamentação, eu acho que o momento, quem deve decidir esse momento é a mulher junto com o seu esposo e com o seu bebê, né? Com certeza. E os bebês entendem muito bem isso, só tem formas de fazer isso. E eu gostaria de dizer também assim, que o aleitamento materno ele é um dos melhores presentes que a mãe pode dar para o seu filho, né? Muitas vezes a gente prepara o quartinho, o melhor presente, a melhor roupinha, e às vezes deixa de lado essas informações sobre o aleitamento materno, essa preconização de amamentar, e é um presente que ele vai levar para o resto da vida dele, né? Que o filho vai levar para o resto da vida, né? Esse presente que a mãe pode ofertar para ele. Então, fazer um esforço, sempre se esforçar muito para manter essa amamentação exclusiva, né? Incontáveis os benefícios que tem. E como vocês falavam, é um esforço que vai da família toda. Mas eu queria falar um pouquinho agora justamente dessa campanha. Então, empoderar pais e mães para favorecer a amamentação. Foi uma campanha a nível nacional, essa semana mundial. Como é que mundial, né? Todos os anos, desde 96, se não me falha agora a memória, que se tem essa campanha mundial de amamentação, né? E cada ano tem um tema, né, que todos os países envolvidos trabalham para esse período. E a Semana Mundial de Amamentação acontece, então, do dia 1º a 7 de agosto, né? Depois, nos últimos 3 anos que se iniciou aqui no Brasil o Agosto Dourado, né? Então, esse é um mês todo para se falar de amamentação. Na verdade, a gente precisaríamos falar, né, o ano todo, mas esse mês ele se foca mais para isso. Se intensifica para se aumentar os índices de aleitamento materno e fortalecer isso, né, criar uma consciência maior, né.
e para também nós profissionais, né, não desistirmos dessa caminhada, porque ela é sempre uma educação continuada, né? Você precisa estar motivando as pessoas que estão atuando nessa área, falando para a sociedade, fortalecendo os pais, né, a família, que eu acho que é isso que nós precisamos, e o Agosto Dourado ele vem com esse foco, né, para fortalecer exatamente isso tudo. Neuci, aqui no município, então, já foram realizadas 3 edições do Mamaço, que vai acontecer, então, neste próximo sábado, na Praça Santa Terezinha, às 15 horas. Isso. Qual é o objetivo desse evento? Como que ele vai funcionar? A Hora do Mamaço também, né, ela iniciou na França, onde um grupo de mulheres se reuniram e foram para uma praça, e foi chamado de La Tété, né, porque... as mulheres foram para a praça reivindicar o direito de poderem amamentar publicamente, né? Porque se sabe ainda que muitas mulheres sofrem constrangimento e são olhadas de formas constrangedoras, com julgamento, né? E elas sofrem constrangimento por estarem amamentando em espaços públicos. Já foram convidadas a ser retiradas de vários espaços, e isso... hoje, né, no século que estamos, ainda está acontecendo isso. Então, se a Hora do Mamaço é um momento que se faz um encontro, né, de mulheres numa praça, de mães amamentando, para justamente chamar a atenção da importância deste ato, né? Nós iniciamos em 2017 o primeiro Mamaço Bem Acolher, né, que é o serviço que eu desenvolvo aqui em Passo Fundo, e envolvido com vários colaboradores e parceiros, né? Inclusive a gente está aqui com a Eliane, né, que é Nutri, que nos apoia, e vários outros nutricionistas, doulas. É um ambiente multidisciplinar. Isso, né, psicólogas, enfermeiras, artesãs, né, que tem esse olhar, e a Secretaria Municipal de Saúde também, que sempre se envolve junto com a gente, trazendo as mães do município, e aí a gente está tentando fazer uma rede maior sempre para fazer exatamente chamar atenção para que a gente possa olhar para essa mulher, possa apoiar e possamos fortalecer cada vez mais o aleitamento materno. Então, o terceiro Mamaço Bem Acolher, faríamos dia 3, a gente mudou em função do clima, né? Que foi muito frio, aí fica difícil para as mães irem até o espaço público assim. Nesse sábado a previsão é um tempo bom, esperamos que ele colabore bastante, né, que São Pedro nos apoie e que dê um lindo dia dourado, né? E a gente convida então todas as mães e bebês, né, e famílias para que compareçam na Praça Santa Terezinha a partir das 15 horas, até antes disso nós estaremos lá para fazer esse ato simbólico, né, que é a Hora do Mamaço. Até porque nós que não somos lactantes podemos ser multiplicadoras, né, de falar da importância desse gesto. E nesse dia também a gente vai ter vários profissionais que vão estar lá aconselhando, falando, né, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, profissionais liberais também, com várias atividades para essas mães que estarão presentes. E levando informações, né, sobre a importância da amamentação para os bebês e para as crianças. Com certeza. Né? Neuci e Eliane, a gente ainda teria muita coisa para falar, né, da importância da amamentação, mas fica realmente o convite para que, se alguma mulher tem alguma dúvida, alguma gestante, alguma mãe, procure vocês então também, né? Isso. Procure algum outro profissional no sábado, participe do terceiro Mamaço, então. Exatamente. Eu sempre gostaria de dizer algo assim bem especial para todas as gestantes e mães, né? Que busquem informação, né? Porque amamentar não é tão simples como parece, né? Ele realmente traz muitos desafios, né? Muitas inseguranças, mas é maravilhoso, é um ato que quem amamenta sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, convidamos a todos para estar no Mamaço, dia 17, agora no próximo sábado, às 15 horas, na Praça Santa Terezinha. Ótimo. E que dê esse presente para os seus filhos, né? Quem aí está esperando bebê, quem tem bebê pequeno, que dê esse presente lindo para o seu filho, que é o leite materno. É o futuro dessa criança, né? Eliane, Neuci, muito obrigada pelas informações, pela participação de vocês aqui na TV Câmara. E a gente que agradece, né, esse espaço para a gente poder falar de um assunto tão importante
como esse. Obrigada. Nosso agradecimento especial à TV Câmara. Obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Saúde. E participe então no próximo sábado da terceira edição do Mamaço. Uma boa noite e até a próxima semana.